Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série versículo por versículo, série essa que nós estudamos com profundidade o texto das Sagradas Escrituras a partir do seu texto original nas línguas originais. Estamos aí já há algum tempo, versículo por versículo, estudando o primeiro capítulo de Romanos, esse capítulo que abre o maior tratado teológico, se assim podemos dizer, do apóstolo Paulo, essa carta com 16 capítulos, a carta mais longa do apóstolo Paulo. Nós estamos hoje no versículo 7, versículo que encerra a chamada introdução epistolar, quando Paulo se identifica como remetente, e Paulo também agora vai identificar quem são os destinatários dessa carta. Não deixe de deixar o seu like aqui, coloque seus comentários. Essa série tem abençoado já muita gente tem comentado que está sendo edificado. Mesmo aqueles que não sabem grego estão sendo de alguma maneira edificados por causa de toda a abordagem, não somente linguística, mas também exegética e também de aplicação. Então, manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de estudar a Bíblia e se junte a nós nessa série para que possamos compreender com mais profundidade a palavra de Deus. Versículo de número 7. Pacintois usin en Rome, agapetois teu, kletois hagiois, haris himin kai eirene apo teu patros hemon, kai Kyriou Iesu Christu. Vamos lá, gente. Faz tempo que nós não começamos um versículo com uma preposição, né? Na verdade, nós não temos uma preposição, mas começa aqui com uma expressão importante, pacintois usin. Nós temos aqui duas palavras e um artigo, e todos eles estão no dativo. Esse dativo é um dativo de objeto indireto de uma oração que não tem verbo. Nesse sentido, nós temos aqui a ideia de destinatário, ou seja, para quem essa carta é enviada. Nós vimos no primeiro versículo que Paulo é o remetente, e só no versículo 7, Paulo, de fato, ele identifica quem é ou quem são as pessoas que vão receber essa carta, identificando-os como destinatários, e para isso ele usa aí do caso dativo. É um dativo que nós chamamos de dativo de destinação, que indica quem são os destinatários. Nós temos aqui um adjetivo, passem, a todos, aqueles que estão, né? Lembrando que esse usin é um particípio que tem uma função atributiva, vem da palavra ou do verbo eimi, que é o verbo ser ou estar. A todos aqueles que estão aonde? Em. Nós temos agora sim uma preposição e novamente nós temos Rome, ou seja, a cidade de Roma, identificada aqui. Você vê pelo iota subscrito que nós estamos falando de um dativo. E nessa perspectiva, essa preposição en mais o dativo nos dá uma ideia locativa, ou seja, é o local a todos aqueles que estão em Roma. Então, Paulo dirige essa carta a todos os cristãos que estão nessa cidade e que formam essa igreja, que era muito importante. Embora Paulo não tenha fundado essa igreja que nasceu como uma igreja mais judaica, ou seja, de convertidos do judaísmo, por meio do trabalho de pessoas como Priscila e Áquila, a partir aí do expurgo dos judeus, por ordem do imperador Cláudio, essa
cidade abrigou uma comunidade pujante e crescente, agora de crentes oriundos aí dos outros povos, os chamados gentios. Então, é uma igreja predominantemente gentílica, a todos aqueles que estão em Roma. Quem são esses que estão em Roma? Agapetóis. Agapetóis, né? Nós temos aqui mais um dativo, mas é um dativo apositivo. Ou seja, todos aqueles que estão em Roma, esses mesmos que são amados, vem de agapetós, adjetivo, né? Aqui é um adjetivo, amados, concordando em caso com a frase a todos aqueles que estão. Então isso nos fala de um aposto, ou seja, é uma explicação daquilo que vem anteriormente. Esses que estão em Roma são amados. Amados de quem? Aí nós temos o substantivo theou, que você sabe vem de theos, no nominativo. Essa finalização aí, esse ditongo aí, na verdade um dígrafo, é um genitivo, e é um genitivo que nós podemos chamar de um genitivo de origem. Amados de Deus. A todos aqueles que estão em Roma, amados de Deus. Ou seja, que são amados de Deus. Na sequência, nós temos mais um adjetivo aqui, que vem de kletos. Mais um adjetivo, que está também em um dativo apositivo. A todos aqueles que estão em Roma, amados de Deus e chamados. Nós já vimos esse verbo aparecer. Então, essa primeira frase, passintois usin, tem dois dativos apositivos. Um é o agapitóis e outro é o kletóis, ou seja, chamados. Chamados o quê? Hagios. Ou seja, nós temos aqui um adjetivo, certo? Que cumpre uma função substantiva. E aqui nós temos a ideia de chamados para serem, né? Para serem santos. Ou chamados simplesmente como santos, né? Ou seja, os cristãos, eles eram chamados de santos, aqueles que eram separados, não santos na acepção plena dessa palavra, como pessoas, por exemplo, sem nenhum pecado, mas santos como aquelas pessoas que foram separadas por Deus, ou seja, o povo santo de Deus, ou povo de Deus. Então, amados de Deus, chamados para serem santos ou chamados como santos. Até aqui nós temos a identificação do destinatário. Tá? Tudo isso para dizer que a carta é aos romanos, ou seja, aos crentes que habitam na cidade de Roma, aqueles que são amados por Deus, foram chamados de santos ou para serem santos. E aqui nós temos a saudação da introdução epistolar. Como que a saudação é feita? A saudação é feita aqui por dois nominativos absolutos, haris e Irene. Nós temos aqui o nominativo absoluto, que é um nominativo que não está relacionado a nenhum verbo, ele por si só se sustenta. Então nós temos um nominativo absoluto 1, que é haris, nominativo absoluto 2, que é Irene. Haris, kai e Irene. Nós temos o rimin, mas deixa ele
para daqui a pouco. Haris kai eirene. Haris, a palavra haris, graça, mas nos fala aí de uma saudação que era usual no mundo grego, por exemplo, hairein, ou seja, graça. Ave em latim é como se você estivesse falando tudo bem, era a saudação eminentemente grega. E eirene é uma saudação eminentemente judaica. Mas como assim judaica? Porque eirene vem do hebraico shalom, que é paz, ou seja, eirene. Então, quando o apóstolo Paulo fala de haris kai eirene, ele está juntando duas saudações, uma peculiar ao mundo gentílico e outra peculiar ao mundo judaico. E teologicamente isso é importante? É muito importante e é relevante nós falarmos sobre essa conjunção desses dois povos em um só. Desses que são chamados amados de Deus e chamados para serem santos, ou seja, em Cristo Jesus, tanto gregos como judeus fazem parte agora de um mesmo povo, aquilo que lá em Gálatas Paulo vai chamar de Israel de Deus, o novo Israel. Então, Paulo é um apóstolo que mexe muito com as estruturas literárias epistolares do seu tempo para comunicar um certo tipo de teologia, e Paulo não é o único que saúda as pessoas falando haris kai eirene, mas essa saudação é uma saudação cristã numa perspectiva de abarcar tanto a audiência gentílica quanto a audiência judaica, todas essas duas audiências que fazem parte de um mesmo povo, o povo de Jesus Cristo. Aqui nós temos haris himin, que você sabe que é um pronome pessoal, que está num dativo. Graça a vocês, himin é um pronome de segunda pessoa do plural, então é um dativo de vantagem. Dativo de vantagem, ou seja, graça a vocês e, no kai aí é uma cópula, uma conjunção aditiva, e paz. Graça a vocês e paz. Essa paz e essa graça vem de onde? Nós temos aqui outra preposição, apó, que junto com um substantivo no genitivo, é o mesmo substantivo de theos, apótheu, nós temos uma ideia ablativa, ou seja, de origem. Então, graça a vocês, ou graça a vós, e paz da parte, ou que procede de Deus. Tudo bem? E quem é esse Deus? Patros. Patros é o genitivo de pater, que é pai. Graça a vocês e paz da parte de Deus, o Pai. Então, esse genitivo é um genitivo também apositivo. Por quê? Porque ele explica o termo anterior. Deus, Pai, e de quem é esse Pai? Nosso. Nós temos um genitivo plural, né? Toda vez que uma palavra nominal termina com omegani, assim, toda vez não, a maioria absoluta das vezes é uma sinalização de genitivo plural. E que tipo de genitivo plural é esse? É um genitivo plural de relacionamento. Relacionamento. Então, da parte de Deus, nosso Pai. Da parte de Deus, Pai nosso. Alguma coisa nesse sentido. Então, a graça e a paz procedem de Deus, por isso que a preposição está aqui, mas não somente de Deus. Veja que nós temos aqui o kai, mais uma vez, que é a conjunção e, para dizer que essa procedência da paz e da graça, ela é dupla. Por quê? Porque ela também procede de quem? Kyriou. Nós temos um genitivo singular aqui, que é um genitivo também ablativo. Então,
A graça e a paz vêm de Deus, que é o nosso Pai, e do Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Nós temos aqui ambas as palavras no genitivo. Nós já falamos que Yesu é um nome próprio. Christos, e o genitivo Christo aqui é um nome honorífico. E nós também temos aqui um genitivo apositivo, uma vez que Yesu Christo explica o Kyrie, ou seja, quem é esse Kyrie, Yesu Christo, Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo, nas cartas que ele escreve, ele coloca sempre esse padrão: graça e paz da parte de Deus e de Jesus. Deus e Jesus, graça e paz. A graça que nós temos por meio de Jesus Cristo, a paz que nós temos com Deus. Você pode também entender dessa maneira. Mas essa dupla saudação, graça e paz, na cabeça de Paulo sempre vai remeter à origem, primeiramente de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Certo? Então nós temos aqui o relacionamento dessas duas pessoas da Trindade, né? Do Deus Pai e do Deus Filho, que juntos, cooperados, lógico, também envolvendo o Espírito Santo na sua divina comunidade da Trindade, operam para a nossa salvação e para a nossa pacificação em relação a Deus. Olha só que versículo bonito. A todos que habitam, que estão em Roma, ou a todos vocês que estão em Roma, que são amados de Deus e chamados para serem santos, ou chamados como santos, graça a vocês. Quem são esses vocês aqui? A esses que estão em Roma, que são amados e que são chamados. Graça a vocês e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, que versículo legal. É muito legal nós pensarmos que a obra de Deus, ela é assim. Por meio de Cristo Jesus, nós temos a graça concedida a nós na nossa salvação, que nos reconecta com Deus. E essa conexão, essa salvação, essa obra de redenção, que não só está com os judeus convertidos, mas também aos gentios que também são chamados a participarem do mesmo ministério. E a cidade de Roma, que é muito importante, porque nós estamos falando da capital do mundo. Ou seja, é o centro de todo o mundo dito civilizado. É o coração do mundo ocidental, onde o Evangelho de Deus, que fora predito pelos profetas, que encontrou a sua plenitude na encarnação de Jesus Cristo, é pregado a esses irmãos que estão em Roma, que são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, a questão de Deus amar o seu povo e revelar esse amor e manifestar esse amor através do chamado que nós temos em Cristo Jesus, que consiste em nós vivermos o âmbito da graça e da paz que vem de Deus e de Jesus Cristo. Gente, em um só versículo aqui, nós temos muita coisa que já está sendo colocada no texto, mas que será mastigada de forma bem devagar em todos os 16 capítulos dessa epístola aos Romanos. Terminamos aqui a parte da introdução epistolar e a partir do versículo 8 nós teremos aí a introdução e o começo da grande parte, ou da maioria da carta aos Romanos, que é o corpo epistolar, e isso nós veremos em sequência, sem antes, no próximo vídeo, nós lermos de 1 a 7 e nós enxergarmos pelo menos 2 pontos de crítica textual que são importantes para que você saiba e conheça melhor esse texto. Gostou dessa exposição aqui, que com certeza você entendeu, e mesmo não conhecendo o grego, você entendeu
o que esse texto quer transmitir a nós. Mas se você quer aprender grego do Novo Testamento, nós temos um curso completo dentro da nossa plataforma de ensino à distância, Didascalia On Demand. Aqui embaixo, na descrição, você tem o link. E você, fazendo a sua assinatura anual, junto com mais de 40 outros cursos, incluindo um curso de hebraico, nós temos o curso Helenique, grego bíblico, desde o alfabeto até as porções mais avançadas desta língua, que é a língua original do Novo Testamento. Então faça o curso, descrição, tem o link para você ir lá e participar para que tudo isso que está escrito em grego, falado em grego, possa ser algo que você possa entender e entender com profundidade essa palavra de Deus. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.